Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, uma só fé, um só rebanho, CCB, um só aprisco, não tem 2, 3, 4 apriscos, é só um aprisco, é só um rebanho, é só um pastor, é só um batismo, é um só povo, dentro de um só rebanho. Não existe vários povos, vários rebanhos aqui e acolá. Não, é um só. Congregação cristã no Brasil. É só de lá que sairão os salvos. E nada mais. O resto é blá, 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 blá. Conversa, historinha da carrochinha. História de Trancoso, como diz o outro lá. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB. Este aqui, especialista em zibas CCB, especialista em pecadores CCBista, especialista em vossos capeta em Cristo. Aqui o canal que manda leite, mel, azeite e vinho. Ó, já conhece ziba? Eu vou contar aqui o causo. Quem é? Cuidado com os fila da puta dos ibas. Cuidado com eles, meu filho. Os ibas da vida. Eles aparecem na sua vida quando você está vulnerável, como o rei Davi estava. Falam bem de si mesmos e mal dos outros. Aqui fala mal. O ziba é um verdadeiro camaleão político. E tá cheio deles, meu filho. No mundo, dentro da congregação. Cuidado, você está aqui no canal do Cavaleiro, pega a visão aqui, você quer ser salvo, você vem aqui aprender do Cavaleiro, que é manso e humilde de coração. Então, vou lhe dar as dicas aqui para você identificar os ibas da vida. Eles usam a aparência de falar bem de todo mundo, para não perder money. E aí usam o trampolim, isso como trampolim para tomar posições. Sabe? Fique esperto com eles, meu filho. Eles nunca vão criticar você, nunca vai te chamar de pecador, nunca vai dizer que você é isso, que você é aquilo, contar seus defeitos, que você é cheio, nunca vai, porque ele quer fazer que nem Ziba fez. Ele quer faturar, sair bem na fita. Eu vou contar o caso aqui do Ziba e o do Mefibosete. O drama de Mefibosete. E vou analisar aqui, vou passar as lições de vida para você crescer. Porque só aqui você cresce. O resto é conversa fiada. O resto é fofoca e lorote, blá, 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 blá. Quem foi Mefibosete? Mefibosete foi filho de Jonatas e neto de Saul, o rei Saul, o primeiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel, seu nome, Mefibosete, tem lá seus significados, eu não vou entrar nesse detalhe, mas a vida de Mefibosete foi trágica. A vida de Mefibosete foi dramática, meu filho. Foi dramática. Ele, quando infância, teve a guerra lá, Saul e os filisteus. Estava lá Jonatas, estava lá Saul, estava lá Davi, estava lá o exército de Israel, o exército dos filisteus. E aí houve aquela guerra fatal onde morreu Jonatas e Saul. Quando ele tinha 5 anos, seu pai Jonatas e seu avô Saul morreram em batalha. Ao saber da tragédia, a ama, a cuidadora de Mefibosete. Mefibosete era príncipe, ela era da linhagem real, ela neto do rei, portanto estava na linha sucessória do trono. Aos 5 anos, que a ama estava lá de longe vendo o pega para capar lá embaixo, ao saber da morte, ela pegou, ao saber da tragédia, a ama pegou Mefibosete e tentou fugir com ele no carro. Mas durante a correria, ele caiu e ficou aleijado dos 2 pés. Com 5 anos, Mefibosete, de príncipe, ficou aleijado. E naquele tempo, sendo aleijado, meu filho, já era você. A partir daí, Mefibosete foi morar à margem da sociedade. 5 anos o moleque tinha.
quando caiu e quebrou as pernas. Longe do palácio, sem honra e claro, com medo de Davi, de ser morto por Davi, porque Davi, ele na cabeça de Saul, do Mefibosete, Davi queria matar ele. Por quê? Porque ele era da linhagem real. Ele era, naquele tempo, se chamava da linhagem real, sangue nobre, filho de rei. Então, aí, claro que ele pensava que Davi, além de ter perdido o pai em combate, que era Jonatas, aí ele foi assim, aleijado, 5 anos, ficou ali vivendo, meio que foragido, com medo, na cabeça de Mefibosete, com medo de Saul, porque naquele tempo era de praxe quem estava no trono matar toda a linhagem real, para não haver ameaça do trono. Isso na cabeça de Mefibosete. Porque aí o rei sabia que Mefibosete era neto de rei, e aí podia reivindicar o trono quando crescesse. Davi não sabia disso, dessa tragédia aqui de Mefibosete. Então Mefibosete na cabeça dele achou, além de toda essa tragédia, ainda achou, ainda ficou vivendo que meio foragido do reino. E com medo de ser morto, como era comum nesse tempo. Ele passou a viver em um lugar chamado Lodebar. Mas Davi, quando Davi se estabeleceu no reino, que teve aquela guerra civil contra Absalão, seu filho, ele se estabeleceu no reino, aí ele chamou, perguntou assim, perguntou assim, estava ali jantando, estava ali na sacada, não sei o que, não tem alguma geração de Saul e Jonatas não, porque ele, Davi e Jonatas eles tinham um pacto de lealdade, eles eram amigos. Mas Davi, quando se estabeleceu, lembrou da aliança de amizade que tinha com Jonatas e perguntou se ainda alguém da casa de Saul a quem ele pudesse mostrar bondade para com Jonatas. Perguntou se Jonatas não tinha pulado a cerca em algum lugar aí, ou feito alguma coisa. Será que não tem algum filho de Jonatas não, que eu possa... Porque Jonatas tinha perdido o trono, Saul também. Aí Davi perguntou, nossa, Saul não tem um filho aí por aí não, que eu possa... Vai ver que ele está numa situação difícil. Olha a empatia de Davi aqui. Aí perguntou, e aí que o servo Ziba, que Mefibosete tinha ainda vivo, disse então que o Ziba disse que Mefibosete estava vivo. Aqui, o Ziba querendo, sabe? Se liga no Ziba. Aí, Davi mandou trazer o Ziba. Todo esse contexto aqui é para você entender como funciona o Ziba. Aí Davi mandou trazer o Ziba, e aí mandou trazer o Mefibosete. O Ziba quem disse que Mefibosete estava vivo. Porque o Ziba era servo da família de Saul. Por isso o Ziba disse. Não foi porque o Ziba era bonzinho. Ele disse porque interessava a ele. Então chegou Mefibosete na presença do rei e disse, quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o Mefibosete chegou, aleijado. Davi tomou um susto, porque não sabia que ele era aleijado. Estava naquelas condições. Imagina sem as duas pernas. E aí quando Davi soube, nossa, filho de Jonatas, filho do amigão dele. Aí ficou, sabe, né? Nossa, que triste. Aí, ao encontrar ele, mas ao contrário de que aí o Mefibosete temia encontrar com o rei, porque achando que o rei ia matá-lo, porque era filho de nobre. Aí o Davi acolheu com honra ele, restaurou todas as terras que pertenciam a Saul, seu avô. E aí o Mefibosete, que estava lá nas margens, vivendo na marginalidade. Marginalidade é na pobreza, na miséria. Sabe? Nasceu no palácio e foi viver na merda, na miséria. Aí voltou para o bem bom de novo, que aí Davi restaurou todas as terras que pertenciam a Saul e declara que Mefibosete comeria a mesa do rei todos os dias, como os dos filhos do rei. E ali ficou na boa. Quer dizer, menos mal, porque, né, as condições sem perna, aleijado. Então, restaurou a honra dele,
já tirou da cabeça que Davi queria matá-lo, já viu que não queria, e aí já diminuiu bastante a desgraça da vida dele. Já não vivia mais mendigando, que tinha sido criado pela Ama. A Ama, uma mulher leal, diga-se de passagem. Vamos pegar aqui os pontos. É para isso que está o Velho Testamento, é para extrair quem é gente leal e quem é filha da puta. É para isso que está isso aqui no Velho Testamento. Você discernir quem é que presta, vocês sabem identificar o tipo de gente que presta, que é leal, que nem a Ama de Mefibosete foi leal, com 5 anos, cuidou dele, né? Aleijado, podia ter jogado na sarjeta. Não, ela cuidou de Mefibosete. Mefibosete tinha 5 anos, a Ama cuidou dele e ele estava aqui ainda. E se a Ama não fosse leal? Não, ela foi leal. Ela tinha um contrato de lealdade, de cuidar do Mefibosete. E ela cuidou. Aqui é exemplo de lealdade. É por isso que você só fica na presença de Deus se você for gente que nem a Ama de Mefibosete. Gente leal, meu filho. É uma virtude, é um valor. É por isso que esse canal aqui traz para você e dá. Por isso que aqui tem o ônix, o rubim, as pedras preciosas. Porque lealdade é uma pedra preciosa. É um diamante. É gente de valor. É por isso que está escrito aqui essas coisas, para você identificar quem presta e quem fala que presta. Tem quem presta, que nem a Ama de Mefibosete, e tem gente que só fala que presta, mas, meu filho, a primeira oportunidade que ele tiver, ele te apunhala pelas costas. Gente desleal, que nem o Ziba. Então, pegou a lição aqui da lealdade? Tipo Ruth, tipo Noemi, é gente leal, meu filho. Esse tipo de gente é de Deus. Gente desleal não é de Deus. Aqui a Ama de Mefibosete, ela foi leal, ela cuidou de Mefibosete desde os 5 anos. E aí está aqui Mefibosete na presença do rei, com tudo restaurado. Pegou a lição aqui? E aqui, ó, Mefibosete comeria a mesa do rei. Foi restaurado a ele todas as dignidades de um príncipe, como um dos filhos do rei. Isto é símbolo lindíssimo de graça imerecida, honra restaurada e adoção real. Davi, sabe, deu graça para ele, aqui a graça, honrou e restaurou a dignidade dele e adotou Mefibosete. Aqui as virtudes que Davi fez. Depois ele deu uma tropeçada. Eu vou contar aqui para você. Aí mais tarde, durante a rebelião, Absalão envolvia... Depois, houve a controvérsia que Absalão tentou dar o golpe no pai. E aí, o Ziba, aquele que disse para Davi que existia sim um filho de Jonatas, chamado Mefibosete, o Ziba veio e começou a operar. Se liga aqui nos capeta. Mais tarde, durante a rebelião de Absalão, Mefibosete é envolvido em uma controvérsia. Seu servo Ziba o acusa de traição. Ziba, aquele cara que disse que Mefibosete era morto, ou que Mefibosete era vivo, depois o acusa assim, sutilmente, se liga no sutilmente. Ele o acusa que o Mefibosete, que na conspiração entre Absalão contra Davi, Davi saiu de Jerusalém. Saiu para não haver guerra, para não morrer mais gente. Aí parece que Davi fugiu. Não, Davi não fugiu. Davi saiu para não haver guerra civil ali e não matar mais gente. Então Davi sumiu. E Absalão ficou. E Mefibosete também ficou. O Ziba, que era servo de Mefibosete, servo aqui que fala, é um secretário. O Ziba acusou, o Ziba, como era o gerente da fazenda, Mefibosete era aleijado. Então o Ziba era quem tomava conta, é o administrador da fazenda. O Ziba aqui foi lá e acusou, porque Davi fugiu, então Davi precisava de suprimentos, né? Os soldados, que Davi ainda tinha apoio. Então, o seu servo Ziba o acusa, foi lá no ouvido de Davi e acusou falsamente,
porque Mefibosete ficou em Jerusalém e Davi fugiu. Então Ziba foi lá, pegou um carregamento de suprimentos e foi lá dizer para Uzade que estava ajudando Davi. E levou suprimentos. E aí chegou lá e acusou indiretamente, sutilmente, Mefibosete, que tinha ficado em Jerusalém, de traição. E Davi caiu nessa. Aqui eu vou te dar outro exemplo de você não aceitar a acusação sem você ver a coisa. Não vá dizendo um cabra, um picareta que chega em você, se posando de vítima, com uma causa, com uma questão, com alguma coisa, e chega para você e fala, e você já vai dando razão para ele. Esse tipo de gente é picareta ou ignorante. Davi aqui foi ignorante, precipitado, porque já aceitou a acusação de Ziba contra... Porque Ziba chegou jogando Mefibosete contra o rei. E por que Ziba fez essa acusação? Dizendo que Mefibosete tinha ficado em Jerusalém apoiando Absalão. Aqui, Ziba queria coisas. E ele conseguiu. Conseguiu. E então Ziba chegou no rei Davi, que estava foragido. Aí chegou lá Ziba com um carregamento de comida e suprimentos. E aí chegou por trás a acusação falsa, dizendo que Mefibosete tinha ficado em Jerusalém para ir apoiar Absalão. Aqui fazendo Davi entender que Mefibosete queria o trono. Se liga. Então acusa de traição, dizendo que Mefibosete quis retomar o trono de Saul. Mas quando Davi retorna, aí Davi retornou, e aí Mefibosete explica que foi traído por Ziba e mostra sinais de luto. Em 2 Samuel aqui você vai ver, 19, 24, 30, que é 19, 24, 30. 19, 2 Samuel, 19, 24. Não vou achar isso agora não. Deixa eu achar aqui rapidinho. 19, 2 Samuel, 19, 24. 2 Samuel, 19, 24. 19. Aqui, ó. 19. Tá aqui. E disse ao rei: não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração. Então, o Ziba o acusa de traição. Davi, então, divide as terras entre os dois. O rei Davi, ele precipitadamente aceitou a palavra, a acusação de Ziba. O Ziba trouxe uma calúnia, trouxe uma invenção e jogou no ombro nos ouvidos de Davi, e Davi aceitou a acusação sem saber se era verdade ou era mentira. Por que Davi fez isso? Confiando numa palavra de um cara. E você não pode confiar numa palavra de um cara, numa acusação de alguém, se você não souber do outro lado ou investigar o caso. Então Ziba disse: olha, Mefibosete ficou lá assim com Absalão. E aí Davi aceitou a acusação. E aí aquelas terras que tinha dado a Mefibosete, dividiu e deu a Ziba. Ziba aqui, ele astutamente, malignamente, botou Mefibosete contra o rei Davi. Sendo que Mefibosete não fez isso. Então Davi foi precipitado e ingênuo. Em muitos casos, é gente mal mesmo. Tá? Então você leva uma acusação, uma pessoa leva uma acusação para você, você já aceita assim na boa. E já crava que ela é inocente. Sem ver as coisas, sem saber de nada, só porque ela está dizendo. Você nunca deve fazer isso. Quem faz isso é gente interessado, que nem o Ziba. Então foi e jogou nos ouvidos de Davi uma coisa, porque a Ziba queria, era isso mesmo, queria as terras
de Mefibosete. Então, quando alguém chega em você, quando alguém chega em outro alguém e diz, ó, isso, e aquela pessoa aceita, ele quer ganhar alguma coisa, sabe? Davi, então, divide as terras entre os dois, mas Mefibosete responde com humildade, dizendo, deixe-o ficar com tudo, contanto que o rei, meu senhor, volte em paz. Então, Mefibosete aqui, ele não fez caso das terras, não fez caso daquilo que ganhou. Ele estava ali com o rei e o rei voltou em paz. Estava tudo bem para ele. Outra lição aqui. Renunciou. Não porfiou em querer terras. Ele queria ver o bem do rei. O bem do reino. Ele renunciou. Não fez questão de pleitear nada, confiando que mais na frente, um dia ou outro, a verdade ia aparecer e ia mostrar que ele tinha sido injustiçado, que ele tinha sido caluniado. E assim sucedeu. Ele aqui, tirando lições da vida aqui, o Mefibosete é uma figura aqui muito importante, que ele mostra que a lealdade verdadeira vale mais do que terras. Ele sabia que não tinha praticado traição. E aqui ele confiava que depois Davi, depois ia botar a cabeça no lugar e ia averiguar a situação, ia ver que ele não era traidor, que ele não tinha demonstração de traição, sabe? Então, meu filho, aqui a aliança entre Davi e Jonatas mostra o poder da lealdade verdadeira que abençoa gerações. E a fidelidade de Mefibosete mostra que ele renunciou tudo, sabe? Ó, parece haver aqui uma confusão entre alguns versículos, né? Que à primeira vista dão a entender que aqui eu não vou entrar nesse assunto não, da coisa. Eu vou entrar em outra aqui, ó. Eu vou entrar em outra aqui. Ó, a rebelião, quando há indício aqui de conspiração de Mefibosete? Nenhuma conspiração de Mefibosete aqui. Ó, quando Absalão, filho de Davi, se rebela e toma Jerusalém, o rei Davi foge. Durante essa fuga aparece Ziba, o servo de Mefibosete, com provisões e diz o seguinte: Ziba diz a Davi, Mefibosete ficou em Jerusalém, pois pensava, hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. O Ziba levou essa acusação. E aí Davi aceitou. Ó, Ziba chegou em Davi e disse, ó, Davi, o Mefibosete lá está achando que vai ficar no trono porque você fugiu de Jerusalém. E aí Davi aceitou essa acusação aqui. Aqui Davi foi precipitado. Alguém chega em você e acusa alguém de alguma coisa contra você. Aí fulano está lá, falou de você assim, assim, assim e assado. Você já vai aceitando a coisa. Aí já fica tendo o outro lá como um inimigo. Não, meu filho. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Ah, mas o cara lá demonstrou que está falando a verdade. Não existe demonstração, é uma acusação, meu filho. Aí o Ziba trouxe aquele monte de suprimentos lá, você estava vulnerável, estava precisando daquilo, aí você achou porque ele trouxe aquilo lá, era seu amigão. Não, meu filho. Ali era justamente a armadilha para você cair falso. Aqueles presentes que Ziba trouxe, aqueles jegues, cavalos e camelos com suprimentos, era justamente para ali fechar seus olhos, corromper você, fechar sua visão, porque você estava vulnerável, estava precisando daquilo. Aí ele chega com aquele suprimento, você fala, opa, isso aqui é meu amigão. Só que por trás daquele suprimento tem uma acusação séria e pode fazer com que você cometa um pecado grave, fatal, que é ter o outro lá como inimigo, como conspirador. E aí você tropeça perante o Todo-Poderoso. Você aceita uma calúnia como verdade.
em troca de um benefício que o cabra fez para você. Porque o Ziba foi mal intencionado. Sabe? Porque o Ziba ele queria ficar de bem, na boa com Absalão, ele queria ficar de bem com Mefibosete, que ele achava que Mefibosete era aleijado, então ele achava que Mefibosete era um Zé Ninguém, esse cara aqui não é de nada, ele não tem duas pernas, então ele queria ficar na boa com Absalão e com o Davi, e também ali com o Mefibosete. Ele jogava em tudo quanto era lugar, ele queria se dar bem. Então ficava nessa de leve trás. Aí pousou de bom para com Davi, porque Davi estava necessitado. Aí ele chegou e toma isso aqui. Aí Davi supriu a necessidade dele. Aí sentou na mesa e aí toma-lhe acusação contra Mefibosete. É por isso que o Salomão cravou lá o provérbio dizendo que por um bocado de pão o homem prevarica. É claro, você dá um bocado de pão para ele, ele fica ali, depois aí ele desce a língua em quem, sabe? No outro lá. Você vai na casa de um cara aí, muita gente. Isso acontece muito com o ministério. Tá? Vai na casa do outro lá. Aí por um bocado de comida, depois do jantar, comeu, bebeu e tudo, aí desce a língua no outro lá, só por causa do pão que recebeu. Então o Ziba aqui, ele foi lá e levou acusações, aproveitando a fragilidade, a ocasião, a circunstância desfavorável de Davi, supriu Davi e botou Davi contra Mefibosete. E aí, conseguiu, ganhou as terras. Ganhou metade das terras de Mefibosete, ele ganhou. Sabe? Só que Mefibosete nunca quis conquistar o reino. Isso soa como Ziba acusa Mefibosete de estar esperando a queda de Davi para assumir o trono como herdeiro da casa de Saul. Sabe? E Ziba acusa. Está entendendo como funciona o Ziba? Porque Ziba tem intenções. Ziba que ele queria o quê? Com essas acusações. Que queria ajeitar Davi. Se Davi voltasse, ele se daria bem na questão. O Ziba que ajeitava Absalão, porque Absalão já estava lá em Jerusalém. Ele jogava de todo lado, porque ele queria ganhar. Ele não estava interessado com lealdade, com justiça, com verdade, com os valores celestes. Não, o Ziba aqui queria ganhar, meu filho. Então ele queria ser pousado de amigo com Absalão, pousado de amigo com Davi, pousado de amigo com Mefibosete, jogado de todos os lados. É um camaleão. Gente desse tipo é da pior espécie. Que quer ganhar. Ele não quer saber da justiça. Ele não quer saber da verdade. Ele não quer saber da lealdade. Ele não quer saber de quem presta. Não, ele quer ganhar. Ele quer faturar. Ele quer fazer trampolim das coisas para subir na vida. Esse tipo de gente, meu filho, sai de perto dele. Gente que, você diz uma coisa para ele, você é o certo. Aí chega o outro lá e diz uma coisa para ele, você também está certo. De todo mundo, entendeu? Gente que alisa todo mundo para faturar. Está cheio de Ziba no mundo, dentro da congregação, em tudo que é lugar está cheio. Esse tipo de gente que prolifera. Isso é uma praga, uma peste. Aí Davi, no calor e na circunstância e nas condições que estava, caiu na conversa de Ziba, acreditou em Ziba e entrega metade do que era de Mefibosete. Então aquilo que tinha dado para Mefibosete, tirou a metade e deu para Ziba, por causa disso aqui. Então Ziba trouxe lá uns 2, 3 jumentos, uns suprimentos lá e ganhou metade das terras. Você vê o negócio que fez? Pela calúnia que fez? Investiu um tantinho lá, pegou ali uns suprimentos e ganhou metade das terras de Mefibosete. Porque Davi, ingênuo, porque ali Davi foi ingênuo, foi estúpido, foi sem noção, aceitou a acusação. E aí, palavra de rei, não pode voltar atrás, aí teve que dar metade das terras de Mefibosete. Não sei quanto tempo Davi levou para a ficha cair.
para dizer, nossa, fiz uma besteira agora. Já fui aceitar a acusação. Isso é porque lá Moisés tinha falado no mandamento para não aceitar a acusação contra outro. E aí, quanto tempo Davi levou para aceitar, para cair na real e dizer, nossa, fiz merda agora. Aceitei a acusação contra Mefibosete sem saber. Já fui acreditando nesse Ziba aí. Cuidado com Ziba, meu filho. Porque pode ser tarde demais. Você pode cometer uma grande injustiça, um grande pecado perante Deus por aceitar a acusação. E aqui o Mefibosete ficou bastante tempo tido como traidor, como conspirador pelo Davi, por Davi. Aí depois disso aí, volta Davi a encontrar com Mefibosete de novo. Mais tarde, quando Davi retorna ao trono, Mefibosete vai ao encontro dele. Samuel 19, 24, que diz o seguinte: não cuidou dos pés, não fez a barba, não lavou as roupas. Esses sinais eram de luto e tristeza, como quem chorava a ausência de Davi. Então Mefibosete explica: Ziba me enganou. Aí o Mefibosete, Ziba me enganou. Como sou aleijado, ele não me ajudou a montar o jumento e fez sozinho ao rei com mentiras. E foi sozinho ao rei com mentiras. Entendeu? Aí Mefibosete aqui se defendeu. Mas aí o que? O rei já tinha dado a palavra de rei não volta atrás. Por isso que para você estar na frente de um povo, você tem que saber o que você fala, você tem que ser prudente, você tem que ser sábio, para não sair falando merda, sabe? Porque você pode tomar uma decisão e arruinar uma alma, uma família, uma pessoa, duas ou três, enfim. Com palavra de rei, não volta atrás, já o Mefibosete já tinha perdido a metade das terras. Mefibosete aqui já se sentia agradecido por estar ali vivendo no palácio, mediante a situação que foi, sabe? Mas aqui a lição é que fica para você não ser que nem Davi. Davi deu umas tropeçadas na vida. Nem parece rei. A desgraça, porque é umas coisas tão infantil que Davi fez. Porque isso é infantilidade. Então, para você ser rei, ou para você ser um pai de família, para você estar na frente de um povo, não é ser que nesses vossos capetas em crise do ministério, não. Então aqui, mas aí já tinha sido tarde demais. Sabe? Pela imprudência do cara. Ele ainda diz: que mais tenho a pedir ao rei? Pode até deixar Ziba ficar com tudo. O importante é que o rei voltou em paz. Então Ziba aqui, então aqui Mefibosete, não tinha apego nas terras, nas coisas, nos bens materiais. Ele ficou feliz com a volta do rei. O rei voltou ao trono. Tá tudo bem. Eu já vivi, eu já passei muito pior na vida, que foi aquele período que ele ficou aleijado, até chegar a primeira vez no palácio. Ali foi o pior momento da vida dele. Não, já estou no palácio aqui. Não. Eu já sinto satisfeito como o rei está aqui, voltou em paz, voltou ao trono. Eu estou aqui na boa. Não, aquele vagabundo lá conquistou as terras na base da calúnia, na defamação. E lá o Senhor acertará a conta com ele. Aí o Mefibosete se deu por agradecido aqui por estar na vida palaciana. E aí não fez questão. E aqui, essas palavras aqui, ele conquistou o rei de novo. Sabe? Então essa resposta cheia de humildade e submissão, mostrou para o rei Davi que o coração de Mefibosete não estava nas terras e nem no trono. Essa resposta aqui tirou completamente o temor do rei Davi de que Mefibosete queria o trono, queria riqueza e glória. Não, aqui desmontou. Mostrou que Mefibosete não estava cobiçando nem trono, muito menos terras. Então deixa aquele filho da puta com as terras lá. Aí depois, ele conspirou ou foi vítima. A aparência de luta é consistente com lealdade. Mefibosete não tenta se defender. Não quer as terras lá, deixa pra lá. Não exige de volta as suas terras. Só quer a presença do rei. O rei está bem, está tudo bem aqui. Estou comendo, estou bebendo, estou na vida palaciana. Sabe? Já passei o pior da vida, então estou tranquilo aqui já.
A fala dele é cheia de reverência e sem amargura, sem ressentimento e sem cobiça de terra, de palácio, né? Porra nenhuma, que nem disse lá o vagabundo do Ziba. O Ziba parece seguro e convincente quando acusa. Chegou lá, ô Davi, vai Mefibosete lá, sei o quê. Estamos aqui. Sabe? Davi não desfez totalmente a decisão anterior. Divide as terras entre os dois. Sabe? Então, isso aqui são lições de vida para você, meu. Saber entrar e sair. Saber julgar. Saber ouvir. Saber decidir. Aqui você aprende a saber andar em retidão. Não ser um desbocado. Não ser um idiota que aceita qualquer coisa, aceita qualquer disse-me disse, já tendo aquilo como verdade. Se você faz isso, ou você é ignorante, ou você é Ziba, que já aceita tudo. Olha, o fulano tal disse uma coisa, eu acredito nele. Se você sabe. Não, velho, sabe? Ziba mentiu para se beneficiar, ganhar terras e prestígio. Mentiu, inventou uma falsa acusação para ganhar. Ziba é o político, é o verdadeiro camaleão político. Ele joga de todos os lados. Cuidado com gente que joga de todos os lados, meu filho. Você não seja imbecil, rapaz. Gente que joga de todos os lados. Chega alguém e diz para ele uma coisa. Não, você tá certo. Chega que nem Absalão, que furtava o coração do povo. Todo mundo chegava nele, você tá certo. É que nem esses caras do ministério que renuncia e chega aqui no YouTube e posa de vítima. Você sabe se ele é vítima? Se você acreditar nele, você é que nem Ziba. Chega um cara, mas fui injustiçado. Como é que você sabe que foi injustiçado? E se ele estiver errado mesmo? Então, meu filho, só Zibas que chegam em você e falam alguma coisa e você dá a ele como certo, como justo. Só os Zibas fazem isso. O cavaleiro aqui nunca vai fazer isso. Jamais. Preciso analisar os casos para depois eu cravar se você está certo ou não. Que nem o cabra lá do capim lá. Como é que você sabe? Entendeu? Não há evidência firme da conspiração por parte de Mefibosete. Aqui é lealdade. Leal, vulnerável. Porque, né? Foi por isso que Ziba traiu. Injustiçado, sabe? Ziba agiu por conta. Ziba pode ter agido aqui por conta própria para Mefibosete. Ziba que agiu por conta própria. Para se Mefibosete subisse ao trono, ele sairia de servo e mão do rei. Ziba. Se Mefibosete for para o trono, eu sou servo dele, você, já que ele é aleijado, você é mão do rei. Se Absalão ficar no trono, estou de boa com Absalão também. E se Davi, aí leva um jumento cheio de suprimentos, vou lá paparicar Davi, porque Davi está em situação difícil, vou lá e ajudo Davi. Se Davi também voltar ao trono, eu também fico de boa. Então ele queria ficar de boa com todo mundo. Sabe? Porque o Ziba, ele queria, era o trono e os benefícios do trono, sabe? Todo picareta bíblico, vagabundo bíblico, assim, ele quer ficar de boa com todo mundo. Para usufruir, sabe? O cara critica o ministério não presta. E aí ele passa a mão na cabeça dos pecadores ser bestas. Por quê? Porque ele quer audiência, ele quer seguidores dos pecadores ser bestas. Sendo que os pecadores ser bestas é tão traste, é tão tranqueira quanto os caras do ministério. É Ziba. Sabe? É Zibas da vida. Não interessa para ele a justiça, a retidão, a verdade, a equidade, o certo e o errado, o santo e o profano, o justo e o ímpio. Não, o que interessa para ele é as terras, é se sair bem. E fica de bem com todo mundo, não tem como você ficar de bem com todo mundo numa questão, num julgamento. Ou você está de um lado ou está do outro. Ou você ama a Deus ou você ama o diabo. O Ziba aqui, ele queria ficar de bem com Absalão, queria ficar de bem com Mefibosete e quis pousar de amigo com Davi.
Esse tipo de gente é do diabo, meu filho. Ou você é da verdade ou você é da mentira. Ou você é da justiça ou da injustiça. Então o Ziba aqui, ambição camuflada de lealdade do Ziba para com Davi. Pegou o jumentinho lá, encheu de suprimento, Davi estava necessitado. Ah, esse aqui é meu amigo aqui. Na hora que eu precisei, estava aqui o Davi. Sem contar que Ziba queria mesmo era jogar de todos os lados. E aí a acusação veio logo atrás. Davi, já que você comeu aí, meus negocinhos que eu trouxe para você aqui, deixa eu lhe falar uma questão aqui, ó, fulano tá lá, tá conspirando contra você. Aí Davi, nossa, aquele cara lá não vale nada, nossa, aquele cara lá um dia ele disse, nossa, não vale nada, entendeu? Ziba agiu por conta própria para Mefibosete subisse ao trono. Ele sairia de servo à mão do rei. Então, se Mefibosete subisse ao trono, ele também faturava, sabe? Ó, Ziba tinha 20 filhos e 15 servos. Ou seja, ele não era um qualquer. Ele administrava todas as terras de Saul. Proximidade com Davi no momento de fuga, estratégica aqui. No momento que Davi estava vulnerável, Ziba se mostrou amigo. Aqui foi estrategicamente política. Não, ajeito Davi, se Davi voltar ao trono, eu fico numa boa. Se Mefibosete subir no trono, eu também fico numa boa. Se Absalão, se fiquei aqui, também fico numa boa. Esse tipo de gente não é leal, é interesseiro. E cuidado com gente interesseiro, porque não interessa o caráter, interessa é o resultado. Sabe? A precipitação aqui de Davi foi precipitado por causa dos fatos tristes, aquela circunstância que ele estava. Mas pela atitude de Mefibosete, não pôde descumprir a palavra com Ziba. Porque Mefibosete se mostrou desapegado das terras, mas Davi não pôde voltar atrás porque é a palavra de rei. Então, meu filho, Davi, humilhado publicamente, sob risco de morte, com uma série de traições ao redor. Ziba aparece com mantimentos e boas intenções, e Davi precisa tomar decisões rápidas. Então, reage com aquele impulso, sem analisar caso, sabe? Naquelas circunstâncias difíceis, nem pensou em analisar, já foi acreditando na palavra do cara. Aí fez um juramento, promessa precipitada, dando tudo a Mefibosete. Dando tudo de Mefibosete a Ziba. Aqui o Ziba conseguiu o que queria. Conseguiu a palavra do rei, e já tinha medo. Ou seja, trouxe um negocinho de coisas. Aquilo ali não foi uma caridade, não foi uma ajuda, foi um investimento. O Ziba fez um investimento, tirou do bolso dele e ajudou Davi, mas é justamente querendo as terras. Então não foi caridade, não foi bondade, não foi piedade, não foi misericórdia para com Davi, foi um investimento. Então cuidado com gente que pensa que você pensa que está fazendo caridade. Não, filho, está fazendo investimento. Investimento não é caridade. Então o Ziba aqui pousou de piedoso, pousou de amigo, pousou de socorrista para com Davi, mas ele queria, na verdade, eram as terras, ele queria, era a posição de Mefibosete. E Davi caiu. Sabe? Mais tarde, Davi parece reconhecer que foi enganado, mas prefere manter a palavra dada e adota uma solução diplomática, assim, meio, fazer o quê? Já tinha dado a palavra, que metade de Mefibosete era de Ziba, e ia fazer o quê aqui? Aí divide as terras entre vocês. Só Deus, só um Natan poderia chegar em Davi e dizer, rapaz, tão vergonha na cara, como é que você faz um negócio desse? Você já aceitou a acusação de Mefibosete, agora teve que dar as terras aí. Não, você não tem vergonha na cara, não? Ô, Davi, pô, você é homem de Deus ou o quê? Entendeu? O cara é rei, pô. Rei não pode fazer essas cagadas. Um homem de Deus não pode fazer essas cagadas. Preste atenção, meu filho. A atitude de Mefibosete desarmou Davi. A fala dele
Deixe tomar tudo, visto que já votou rei, meu senhor. Então que não só ele não exige justiça, como também renuncia à posse das coisas, contentando-se com o retorno do rei. Aqui o Davi ficou até envergonhado de depois saber que Mefibosete perdeu metade das terras, mas não. O Davi fica até bem envergonhado de ter tomado uma decisão tão precipitada para um cara que está no trono. Pô, você é homem de Deus, rapaz, fala besteira. Sabe? Aqui é para você crescer. Aqui, meu filho, é para crescer em comportamento, pra você saber lidar com os ribas da vida. É para isso que isso aqui está escrito. Para você identificar quem são os picaretas que vivem falando de Bíblia, que vivem falando de meu Jesus Cristinho, mas não sabe nada de Bíblia. E aí, tem uma questão para julgar, uma questão de mesa de jantar, tem uma questão lá na mesa de jantar, na mesa do almoço, ou numa roda de CCB, só numa roda. Aí o cara que fala de Bíblia, um desbocado, não sabe nada de Bíblia. Desapego ao poder, Mefibosete aqui, se você olhar aqui, desapego ao poder, lealdade profunda, os valores cristãos que você vê aqui em 2 Samuel, você vê lá no Senhor Jesus, lealdade, desapego às coisas da vida, lealdade profunda como de Ruth e Noemi, lealdade, meu filho, que nem eu falei da mulher, da ama que criou Mefibosete. Com 5 anos de idade ele ficou para. Quem sustentou aquela mulher? Quem ajudou a sustentar Mefibosete dos 5 anos até chegar a primeira vez na presença do rei Davi? Quem patrocinou? Aquela ama lá, leal pra caramba. Mulher de valor, meu filho. Gente de valor, lealdade profunda. Gente leal que interessa. Na hora que você está numa boa, a pessoa é leal. Na hora que você está passando dificuldade, lá está a pessoa leal, sem interesse de nada, sem interesse de terras, sem interesse de bens materiais. Desapego profundo do poder, desapego profundo de não querer ser mais do que o outro. Tudo que o Evangelho fala está aqui em 2 Reis, nessa trama aqui entre Davi, Mefibosete e Ziba. Tudo que o Evangelho prega, desapego ao poder, desapego às coisas do mundo, não querer um ser mais do que o outro, equidade na veia aqui, lealdade, um valor celeste, um valor de Deus, lealdade, fidelidade, honestidade, caráter, tá tudo aqui. Então, gente que não prega isso é uma picareta, meu filho. É um Ziba da vida. Então, aqui, nas respostas e no proceder de Mefibosete, ele destrói qualquer hipótese de que estivesse tramando algo contra o rei Davi. E aí Davi caiu a ficha e falou: nossa, Mefibosete, perdoa aí. Nossa, perdoa aí. Perdoa nós aí, tá? Ziba, oportunista, fila da puta oportunista, que tá cheio de fila da puta oportunista, velho. O cara prega a Bíblia e não prega isso aqui. Possivelmente, ambicioso de carteirinha, oportunista ambicioso, queria crescer junto com Mefibosete ou no lugar dele. Então Mefibosete estava atrapalhando o Ziba ali, sabe? Porque aí Davi, sabe? Mefibosete, leal até os ossos, ferido, mas genuíno, um símbolo de graça, fidelidade silenciosa. Na prática, era fiel. Na prática, era leal. Na prática, era desapegado. Na prática, era sincero. Era o servo que Davi precisava. Davi, um idiota naquela circunstância, precipitado, sabe? Buscou equilíbrio mas depois foi tentar buscar equilíbrio, buscar ser meio diplomático, tentou amenizar a situação, mas já tinha feito a besteira com o Mefibosete.
Agora, e depois pode ter recompensado, a Bíblia que não fala, sabe? A Bíblia que não fala, mas depois Davi pode ter recompensado Mefibosete, enfim. Mas Mefibosete não estava preocupado com isso, sabe? Mefibosete, graça. Eu fiz um vídeo falando isso aqui. Mefibosete, graça, intriga no reino de Davi. Da margem da marginalidade, vivia marginalizado um certo tempo, mas depois voltou, sabe? E aqui, as lições, o retorno ao rei, sabe? Mefibosete é um símbolo poderoso de lealdade silenciosa e graça imerecida. Lealdade silenciosa. Mefibosete, de graça de Deus, que alcança os caídos e os senta à mesa do rei, sabe? Mesmo os esquecidos têm lugar no coração do rei. Tá? E aqui você vê como a vida de Mefibosete ensina os dias de hoje. É para isso que está escrito aqui. O manipulador Ziba, um camaleão um camaleão da pior espécie, manipulou Davi. Davi era homem de Deus, foi manipulado por Ziba. Por causa de quê? Por causa das circunstâncias. Fique esperto com as circunstâncias que você está, porque o capeta vem ali. O capeta tentou o Senhor Jesus nas circunstâncias. O que o Senhor Jesus fez? Estava lá com fome, e aí o capeta estava lá com fome, ou seja, na carne, com fome, aí veio o capeta na circunstância. Então Ziba, também isso, na circunstância, ele disse, Davi está precisando disso aqui, está precisando de vinho, está precisando de comida, de carne, está precisando de comida para os soldados que andam com ele, então vou lá nessa hora frágil dele, e é aqui que eu consigo o que eu quero. Cuidado com as circunstâncias da vida, porque os Zibas estão lá, e é ali, meu filho, que você tropeça. Sabe? Você perde a racionalidade, o bom senso, o bom siso, perde o juízo, esquece da retidão, esquece do discernimento, naquela situação que você está, e aí você vai e tropeça. O capeta tentou fazer isso com o Senhor Jesus. Foi nessa hora, meu filho. Sabe? Ziba, estrategicamente, aquela estratégica generosa, posando de bonzinho, como diz o ditado, junta-se a fome com a vontade de comer. Então, posando de bonzinho, mas era uma astúcia para conseguir o que queria de Davi. Davi era o rei, basta a palavra do rei e pronto. Então o capeta fez a mesma coisa com o Senhor Jesus. Você não é o filho de Deus? Então transforma essas pedras em pães aqui. Ali fez a mesma coisa que Ziba fez aqui com Davi. Entendeu? Aí Ziba aparece no exato momento em que Davi está vulnerável, pelas circunstâncias, aí traz comida, frutas, vinhos, jumentos, e soa como uma ajuda fiel, como um amigo fiel, nas horas certas. E aí, meu filho, você, como diz lá o provérbio de Salomão, você se torna servo daquele que você toma emprestado. Então você está naquela hora de precisão, está naquela hora vulnerável, está precisando disso, está precisando daquilo. E aí um cara chega com ajuda e você, opa, é preparação de Deus. Fique esperto, meu filho. Ali você pode se tornar escravo daquele favor ali por um bom tempo. Sabe? Às vezes é melhor você passar a necessidade, esperar um pouco, pensar duas vezes, cuidado com suas horas de vulnerabilidade, porque o capeta ataca você ali. O Ziba percebe, o Ziba que quer alguma coisa contra você, que quer amarrar você, por algum motivo quer te amarrar, vai estar procurando você uma hora de vulnerabilidade sua. E aí ele chega pousando em você disso, daquilo,
e você vai e cede. Cuidado com os ídolos da vida. E cuidado com as circunstâncias. Porque é nessas circunstâncias que o capeta lhe pega. Então Davi lá naquelas condições, lá nas árvores, lá nas colinas, precisando de comida, precisando de umas frutinhas aqui, toma essa comida legal aqui, toma esse vinho aqui, toma esses jumentos aqui para carregar. Opa, Ziba é um amigão meu. Mas Ziba não estava fazendo caridade para você. Era investindo em você. Para depois cobrar. E ali saiu muito caro. Sabe? Fique esperto. Aprenda com o cavaleiro aqui, senão você vai ficar esse ignorante aí. Cuidado com o Ziba. Aqui no YouTube está cheio, nas congregações está cheia de Ziba. Do ministério, nossa, aí cooperador briga com cooperador, depois o cooperador sai lá pousando de vítima. Nada, tá cheio de Ziba ali igual a ele. Ali é Ziba engolindo Ziba. O idiota não sabe, não tem discernimento de nada, não sabe pesar os espíritos, não sabe. Tu briga de poder, briga por cargo, sabe? Ali é Ziba engolindo Ziba. Ninguém ali tá uma causa justa. Aqui, meu filho, acusação indireta. Aqui o Ziba acusou indiretamente, quando Davi pergunta onde está Mefibosete. Isso não é uma resposta, é uma acusação direta de traição, sugerindo que Mefibosete esperava Davi. Aqui o Ziba passou naquela vulnerabilidade. Ziba aqui passou por consciente de Davi que Mefibosete estava esperando a queda de Davi, ou já achava que Davi ia ser derrotado. Sabe? E aí, Mefibosete reinando. Não, o cenário aqui que o Ziba disse. Ziba disse: olha, Davi, Mefibosete lá está achando que você vai cair. E aí, se você cair, não voltar mais, ele é da linhagem real do rei. E ele é direito ao trono lá, pelo que manda aqui as leis aqui. Ele pode ser o rei lá. Sabe? O Mefibosete só jogando fazendo o jogo dele, sabe? Jogo de poder aqui, jogo de intriga, jogo de interesse. E Mefibosete sempre querendo se dar bem com todo mundo. O Ziba aqui sempre querendo se dar bem com todo mundo. E aqui, se o Mefibosete fosse pro trono, o Ziba era o braço direito dele. Jogando com todo mundo aqui. Se ligou? Aqui, acusação direta de traição, sugerindo que Mefibosete esperava que Davi fosse derrotado, queria herdar o trono por ser neto de Saul. Davi, vulnerável, pressionado e momentaneamente, observou muito. Davi foi corrompido sem perceber, aceitou a acusação, e isso a própria Bíblia condena, porque a própria Bíblia fala para não aceitar a acusação de ninguém. A pessoa chega e fala um monte da outra lá e você já vai dizendo, cravando. Não, pode fazer isso. Vulnerável momentaneamente, e aí cedeu. A Bíblia, em diversos trechos, como Provérbio 18:13, Deuteronômio 19:15, condena julgar sem ouvir as duas partes. Não vá dizendo que aquele fulano tal é inocente. Você sabe lá se ele é inocente? Se você já julgou outro lá achando que o outro é culpado, você é tão tranqueira que nem um acusador, porra. Você sabe se eu quero inocente. Quem faz isso, velho? É gente da pior espécie. É tipo Ziba, velho. Ele ganha com isso. Ele está interessado em ganhar só. Porque ele sabe que você é inocente. Que o outro lá é culpado, que o outro lá sabe. A Bíblia condena esse tipo de atitude, meu irmão. Você aceita a acusação contra o outro, sem saber o outro lá, e aceita que o fulano tal é inocente. Você sabe se a pessoa que está se dizendo inocente para você é inocente? Que nem cara que sai do ministério e vem aqui para canal do YouTube ou em outro lugar e fica dizendo, você sabe se ele é inocente? Que nem o pessoal que fica dizendo, aquele irmão me representa. Que me representa o cavalo, o animal?
Você sabe lá? O que responde antes de ouvir, comete astúcia e vergonha. Provérbio 18:13. Eu acho que está mais ou menos assim. Uma só testemunha com alguém não se levantará. Deuteronômio 19:15. Nunca uma só pessoa. Então, se a pessoa dizer, olha, fulano tal, eu sou inocente, estão fazendo isso comigo, fulano tal está fazendo isso comigo, eu sou certo, bababá e bababá. É verdade. Será que é verdade mesmo? Você não pode aceitar ele como inocente. Você sabe o que ele fez lá e você não viu? Nunca se poderia apedrejar alguém assim, aceitar assim, já condenado ou inocente. Aí Davi aqui, sem ouvir, já foi. Decisão precipitada, estava exausto emocionalmente, foi surpreendido com presentes, não questionou, não investigou. Ziba, com bajulação, insinuação, consegue dobrar o senso de justiça de um rei, segundo o coração de Deus, ao menos temporariamente, precipitadamente. O cara vem com bajulação, insinuação. O bajulador, por isso é típico de bajulador, o Ziba. É bajular, a pessoa ali está ganhando, ganha na hora, tem uns benefícios ali na hora, já aceita a acusação, porque está ganhando o bajulador assim, meu filho. Só que o bajulador, ele está só interessado nele, não é em você. Aí, quando a verdade aparece, mais tarde, sem cuidados pessoais, em luto, com palavras de submissão, que nem o Ziba fez, demonstrou que não queria nada, e aí disse, Ziba enganou, aí falou a verdade para o rei Davi, que Ziba tinha enganado, Mefibosete não podia andar, só não podia acompanhar. Quanto tempo foi dessa saída dos jumentos carregado de vinho, comida até Davi e volta? O quê? Uma semana? Tá. Nisso aqui o Mefibosete já estava tido como traidor e já tinha perdido metade das terras e nem sabia, depois que ficou sabendo. Arrependimento implícito pela decisão precipitada que Davi teve, o desejo de evitar conflito com Ziba, que já estava fortalecido, a tentativa de manter a palavra real dada, mesmo que baseada em um engano, tudo errado, tudo errado. Decisões erradas, consequências. E aí, vai fazer o quê? Sai tropeçando na vida, falando coisa errada, aceitando coisa errada, sem saber o que fazer. Não sabe o que fazer, não sabe andar na vida, não anda no caminho da retidão, não anda no caminho da lei de Deus, não anda no caminho da luz da palavra. Aí sai fazendo as coisas aos trampos e barrancos, no que dá na telha, aí vem as consequências e depois vai chorar o leite derramado. Coisa de... E aí tem os Zibas da vida. Aí, filho. Ziba não apenas mentiu, ele manipulou e distorceu, aproveitou da fraqueza de Davi e lá deu o golpe. Se coloca como herói leal, envenena a percepção do rei sobre Mefibosete. Consegue tomar posse de terras sem guerra, sem força, só com astúcia. É por isso que está escrito aqui, meu filho, para você aprender aqui com o cavaleiro. Davi erra ao julgar sem ouvir os dois lados. Mostra que até grandes homens de Deus, coisas que não podem acontecer, meu filho. Isso aqui mostra, aqui você aprende com os erros de Davi. Conhece que a sabedoria você aprende com os erros dos outros. Aqui, para aprender com os erros de Davi. Ele mandou tropeçar na vida. E Davi deu muito tropicão, velho. E aqui o cavaleiro aprende com o rei Davi, para ficar esperto com os Zibas, com os bajuladores. É por isso que eu detesto bajulador. Porque bajulador é do capeta, não é de Deus. Por que eu vou bajular você, rapaz? Por que eu vou ficar de com você? Por que você tem que ficar comigo? Não, presta atenção só no que é verdade, rapaz. Discerne as coisas. Por que alguém tem que ficar bajulando o outro? Quando uma pessoa te bajula, meu filho, fica esperto com ele. Tem um punhal atrás da... Ele quer alguma coisa, meu filho. Por que a pessoa tem que ficar de bajulação com você? Cuidado com o bajulador.
com quem fica. Sabe? Cuidado com Ziba, meu filho. Isso aqui está escrito para isso. Se liga na visão do cavaleiro. Cuidado cuidado com os momentos de vulnerabilidade da vida, que você está precisando de ajuda. Cuidado com quem te ajuda. Sabe? Vê se tem espírito de Deus, aquele espírito de desapego, de ajudar você, por te ajudar, por estar cumprindo o mandamento e não querer depois 3 vezes mais daquele que te ajudou. Cuidado com os filhos da puta do Ziba. Depois eles passam a vida inteira. Meu cavaleiro, te ajudei naquela vez lá. Cavaleiro, te ajudei naquela vez lá. E gente que faz isso pra mim, vai se lascar, pô. Então cuidado com essas coisas. Na hora que você está precisando, com que tipo de gente que vem te ajudar. Porque pode depois, a vida inteira, querer que você bata a continência para aquilo que ele fez para você. A vida é complicada, meu filho. É por isso que isso aqui está escrito para você. Lealdade que sofre em silêncio, Mefibosete. Não contra-ataca, não disputa, apenas quer que o rei fique na boa. O rei fica na boa, o rei estando em paz, ele está na boa. Sabe? Ziba não acreditava que Absalão venceria, ou se acreditasse, acreditava? Analisando aqui o caso. Davi, mesmo na fugido, ainda tinha a lealdade de líderes, de comandantes, de gente, tipo Itai, Zadok, Abiatar, Usai e o comandante Joabe. Tinha uma reputação forte como guerreiro e homem de Deus. O apoio de tribos inteiras, como vemos em 19 de Samuel. Ziba, por ter apostado que Davi iria vencer e voltar ao trono. Então, ao ajudar Davi no momento da fraqueza, ele garantiria uma recompensa futura. Jogou de todos os lados. Vou lá ajeitar Davi. Se ele vencer, eu estou de boa com ele. Já fiquei com as terras de Mefibosete. Sabe? Se Mefibosete vencer, também estou aqui, não estou mal com Mefibosete, porque, sabe? E se Absalão vencer, também estou aqui sabe? Esse tipo de gente. Ziba não estava apoiando um novo rei, ele estava investindo no retorno do rei legítimo para ganhar algo pessoalmente. Ziba odiava Mefibosete? Por que Ziba fez isso com Mefibosete? Por quê? Hoje o pessoal, o ressentimento contra a família de Saul. Ziba era servo da casa de Saul, mas agora toda a herança da família, as terras, tinham sido devolvidas a Mefibosete. E Ziba foi rebaixado administrador. Foi por isso? Por que Ziba fez isso com Mefibosete? Por causa do interesse? Da circunstância ali? Ele tinha alguma coisa contra Mefibosete? Contra Saul? Contra Jonathan? Ziba era servo da casa de Saul. Sabe? Ele era chamado de servo, mas talvez se considerasse um verdadeiro dono de fato, pois cuidava das terras e sustentava sua família. Da condição de servo, queria ser senhor, queria tomar tudo. Pode ter sentido que um aleijado dependente não era digno da herança. Por quê? Sabe? Depois eu vou analisar esses casos aqui. Ziba estava jogando em todos os tabuleiros possíveis, jogando dos todos os lados. Um camaleão político. Ziba, rei, conforme tudo quanto meu senhor rei manda, a teu servo assim farei. Aqui. Tudo isso aqui que eu vou analisar esses casos. Se Absalão ganhasse, Ziba nada perderia, continuaria com as terras. Se Davi voltasse ao poder, Ziba poderia dizer: fui eu quem te ajudou no exílio. Depois jogar na cara de Davi, que foi lá nas horas mais difíceis, nos momentos mais difíceis. Olha, se não fosse por mim, Davi, olha, eu te ajudei lá, tá vendo? Então você me deve favores aqui quando Davi estivesse no trono. Cuidado com Ziba, meu filho. Tá cheio de gente assim, meu filho. Aí, se você não ficar naqueles momentos vulnerável, pedindo, nem mendigando, nem nada, suportar ali todo, você não tem ninguém para ficar jogando nas suas caras a coisa. Ou senão você fala assim: eu pedi para você me ajudar. Então fica aí, você fez o que tem que fazer. Pô. Aqui o Ziba depois poderia jogar na cara de Davi: olha, Davi, te ajudei, tá.
Isso aqui é para você aprender a se relacionar na vida palaciana, que é a congregação que está no Brasil, que é no meio de um povo, você saber se relacionar, você saber conviver, você saber andar, você saber identificar os ibas da vida, para você aprender a ser prudente, ter discernimento, ter entendimento, e naqueles momentos de vulnerabilidade você ficar com duas pulgas atrás da orelha, ou um formigueiro inteiro. Sabe? Tudo isso aqui é para isso. Filho. Pensa que isso aqui é para encher linguiça? Só carnudo que não sabe disso. Entendeu? O silêncio da Bíblia é proposital aqui no final, que Davi não ficou aqui claro o que aconteceu com Ziba depois. Não está claro o que aconteceu com Ziba. O que aconteceu com Mefibosete. Sabe? E aqui é para você discernir. Depois eu entro em questões aqui mais abrangentes. Em outros vídeos que eu fizer, eu entro aqui nas coisas, tá? Você vasculhar, perguntar, observar, entendeu? Pegou a visão aqui? Essa é a primeira parte. Depois eu faço outro vídeo, ou examinando outras questões, outros assuntos, ou até tretas palacianas na congregação. Eu falo, eu entro em mais profundidade aqui. Pegou a visão? Até mais, hein?